Graça e paz, abençoado, eleito do Senhor, privilegiado. Aqui tem mais um vídeo, né? Meu nome é Lúcia. Se inscreva, que seja feito a vontade do Pai. E Deus abençoe tremendamente, proteja vocês sempre. Amém? Na oração da manhã, o texto foi esse. Assim também vós considerai-vos certamente morto para o pecado, mas vivo para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Veja só, tá entendendo? Essa é a mensagem do texto da palavra da noite. Agora, para não ficar um versículo fechado, veja só, eu vou ler o 10. Romanos 6, 10. Pois, quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, viver para Deus. Tá vendo? A gente estamos vivos para servir a Deus. Morto para o pecado, vivo para servir a Deus. Entendeu agora? Romanos 6, 10. Esse daqui. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado. A gente já morreu. Estamos vivos para servir a Deus. Mas quanto a viver, viver para Deus. Tá vendo? Assim também vós considerai-vos certamente morto para o pecado, mas vivo para Deus. Vivo para Deus. Veja só. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Veja que coisa linda. Uau! Veja, o 12. Não reine, portanto, é da mensagem da noite. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para obedecerdes em suas corrupçências. Tá vendo? Não tenha pecado, gente. É o erro da carne. Mas resiste ao diabo. O 13. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado, o instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Veja, tá vendo? Se você é justo, então você vai praticar a justiça. Nós estamos mortos para a injustiça. A gente somos justos. Nós somos luz. Tá vendo? Apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos. Foi como eu estava morta. Mas agora eu estou vivinha. Por quê? Porque agora eu já descobri a graça, eu já sei da graça, e Deus me deu a graça com abundância. Veja, um instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo. Glória a Deus. Tem sabedoria aqui que só. Apresenteis o vosso membro. Olha, tá vendo? Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Tá vendo? A gente não está na lei, a gente está na graça. Agora veja. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós? Veja só, que coisa linda. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servo para lhe obedecer, sois servos daquele a quem
obedeceis ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Tá vendo? Meu Deus do céu. É muito bom, gente. Nós não temos pecados, temos o erro da carne. Uau! Mas graças a Deus, que tendo sido servo do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que foste entregues. Se eu aprendi desse jeito, eu estou pregando do jeito que eu aprendi, né? Mas a graça é isso que dá, é um impacto que as pessoas têm, né? Porque mudou tudo. Depois da crucificação de Jesus, tudo mudou. Servos do pecado. Por quê? Aqueles abençoados que faz coisas erradas é servo do pecado. E quem está com Deus é filho de Deus. Entendeu? Obedeceste de coração a forma, doutrina a que foste entregue. Eu aprendi direitinho, porque ele é um professor maravilhoso, né? Aprendi. E vocês procurem se dedicar sempre, gente. A palavra é viva. A palavra é Deus falando com nós. Para vocês falar com Deus, não precisa da palavra. Fale com Deus no seu quarto, no seu banheiro, aonde você estiver. Mas não precisa. Agora, a palavra tem que ter o entendimento, conhecimento. É na Bíblia que a gente conhece o Deus Todo-Poderoso, que não é mais sagrado, mas Ele quer que a gente vá a fundo. Entendeu? Veja só. O 18. E libertados do pecado, foste feito servo da justiça. Olha, viu só? Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentaste os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade, para maldade para maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para santificar. Porque quando eras servo do pecado, estavas livre da justiça. Tá vendo? A gente tem que andar em santidade, gente. Porque a gente já nasceu livre para servir a Deus. Aquele povo de Israel nasceu do jeito que eu estou lendo. A gente não. Certo? Livre da justiça. Tá vendo? E que fruto tinhas? Então, das coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Pronto. Aí, mas tem aqui, tá? Eu estou parando no 21. Mas tem um pedaço aqui que o salário do pecado é a morte, tá vendo? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna para Cristo Jesus, nosso Senhor. Entendeu? O salário do pecado é a morte, porque Deus fez Jesus como carne e deu o pecado para Jesus para salvar nós. Nós já somos salvos pela graça, que foi através de Jesus que agora a gente tem acesso ao Pai. Hebreus 2,14. Tem que ler a Bíblia para vocês verem a palavra, tá certo? E o dom gratuito de Deus foi a vida eterna que a gente tem. Está lá em cima. Nós temos tudo de Deus, tudo. O homem não tem nada se não descer lá de cima. Nós já temos. O salário do pecado é a morte. Foi Deus que fez Jesus ficar com o pecado para livrar nós. Agora, Deus é Jesus. Dentro de nós temos a cruz de Jesus.
e tudo tá certinho. Amém? Graça e paz. Eu fiz um pouco com pressa, por quê? Por causa do tempo. Amém? Graça e paz. Mas se vocês quiserem revisar, revisa devagarinho, tá bom, gente? Eu sei que é por causa do trabalho. Amém? Graça e paz.